Senhoras e senhores, inicia-se neste momento o Sarau Poético da Academia Nacional de Maçons Imortais. Boa noite a todos os presentes, agradecendo as presenças aí dos nossos presidentes da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letra, nosso irmão Michel Linetsky, e do nosso irmão Hélio Pereira Leite, presidente da Academia de Maçons Imortais, Academia Nacional de Maçons Imortais, agradecendo a presença de todos os presentes, cunhadas, nossos amigos, e, em especial, a presença do nosso Aldir Carvalho, nosso entrevistado dessa noite, né? E agradecendo a presença, essa oportunidade que nos concede o grande arquiteto do universo. Irmão, eu pediria, inclusive, eu diria aos irmãos o seguinte: esse sarau poético da AMI, ele foi criado para levar para todo o Brasil e exterior a cultura dos nossos acadêmicos, né, maçons, poetas, expondo a riquíssima regionalidade dos poemas, da cultura de cada região do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Hoje, o nosso sarau viaja para o norte e nordeste do Brasil, né, para trazer a excelência poética nordestina, notadamente sobre a literatura de cordel, onde temos a honra de receber o reconhecido poeta, músico, compositor, um artista completo, o nosso irmão e confrade Aldir Carvalho, o qual passo a apresentá-lo. Eu pediria ao nosso confrade Kleber Viana, que é o diretor secretário da nossa academia, que faça a apresentação do currículo do nosso confrade convidado desta noite, o nosso irmão Aldir. Irmão Kleber, tens a palavra. Boa noite a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas cunhadas, confrades, meus queridos presidentes das academias, ora aqui conosco. E vamos falar do nosso confrade Aldir Carvalho, que é um poeta, cantador, escritor, compositor e violinista. Nascido em Petrolina, Pernambuco, e residente em São Paulo, tem uma extensa discografia: Redemoinho, Alforge, Cantos de Algibeira, Sertão Andante e Tempo Menino, entre outros. Compositor da música para o documentário Memórias da Boca, em São Paulo, em 2015, e para o filme Cantigas, O Sertão e Suas Danças, do diretor Luciano Peixinho, Petrolina, Pernambuco, em 2019. Autor dos livros de contos Memórias de Alforge, 5 contos do cantador Via Sacra, O Caminho da Luz, em cordel, diversos livros infantis e vários cordéis. É bacharel em turismo e pós-graduado em língua brasileira. Maçom da Augusta e Respeitável Loja Simbólica, 14 de julho de Itapecerica da Serra, número 346, da Glesp. Maçom do Real Arco, capítulo União Justa e Fraterna, número 1, grau 33, membro da Academia Brasileira Maçônica de Letra, Teatro, Ciências, Artes e Música de São Paulo, membro correspondente da Academia Nacional de Maçons Imortais, Brasília. Produz com frequência peças de arquiteturas maçônicas, textos, poemas e alguns publicados na revista A Verdade, inicialmente editada pela Glesp. Tenho dito, meu querido irmão Adilson. Muito obrigado, Kleber. Irmão Aldir, tens a palavra. Liga o seu microfone, irmão. Ativa o seu microfone. Agora sim, né? Sim, ótimo. Boa noite, caríssimos confrades, cunhadas, todos os amigos, todos que estão participando desse nosso encontro, desse sarau poético. Para mim é uma honra quando o meu irmão Adilson Zotovitz me convidou para estar aqui com vocês, para batermos um papo, falar do meu trabalho, do que a gente produz na arte, em música e na literatura, esse meu trabalho autoral, que já de um bom tempo eu tenho seguido com ele, fazendo pelo Brasil afora nossas cantorias e palestras
divulgando a arte, a cultura. E eu costumo dizer que eu me chamo Aldir Carvalho, cantador que tem alume, brisa que sopra da serra, fera que desce do cume. Vento leva a melodia nos versos da cantoria para não perder o costume. A poesia, assim como a música, é quem me tem por inteiro. Resta-me lançar mão do maço e cinzel no trabalho de dar formas aos poemas. Estamos aqui aí para este bate-papo, falar um pouco de cordel. Eu tinha dito ao amigo, meu irmão, mestre Adilson, que eu não sou essa sumidade no assunto cordel, mas o que a gente puder falar, porque eu escrevo, muitas das minhas obras são em cordel, mas vamos bater esse papo. Aqui eu só estou vendo hoje só efemérides, só autarquias. Então, para mim, é com muita honra que eu lhes agradeço me receberem aqui na sua sala de sarau. Muito obrigado. A casa é sua, essa é a nossa casa, a casa de todos nós aqui. Eu gostaria de pedir para o nosso Exaltônio para acrescentar ainda um pouco mais ainda sobre esse brilhante currículo, que ele colocasse para nós uma pequena amostra da grande obra desse artista, uma das vertentes desse artista. O irmão Exaltônio, por favor. Muito bom, muito bom, muito bom. Já começamos aí com uma boa música, muito gostosa realmente, que a gente vê a destreza que tem o nosso irmão Aldir na viola, né? Agora, o meu querido irmão Aldir, Pois eu, não. eu perguntaria para você, eu pediria que você contasse um pouquinho sobre sua paixão por poesia e o seu começo como poeta e especialmente cantador, para a gente saber um pouquinho da sua história.
A literatura, a música, ela me acompanha desde muito tenra idade. Na verdade, eu peguei o gosto por tudo isso com o papai, que era compositor, e temos algumas canções. Ele que me apresentou os clássicos a todos nós, na minha família, nós somos em 7 irmãos, tem mais uns 2, 3 poetas. E daí, de criança, eu já ele é apresentado aos clássicos, hoje, ouvindo o irmão Manuel e o irmão Michel falando, aí me lembrei de quando eu conheci o Camões e todos da literatura clássica, já ainda com esses 10, 12 anos. Depois, quando a gente fica adulto, a gente faz uma outra leitura das obras que a gente leu, e isso é muito bom. Então, eu ingressei, passei a estudar música, e quando eu venho para São Paulo, nos anos 80, eu continuo a estudar, fazer o curso livre de música, violão clássico e interpretação, e passei a exercer minha carreira de cantador profissionalmente. A minha casa, quando criança, quando o meu pai organizava festas de São João, mês de junho, que eu digo o mês mais festivo, mais alegre, que nós temos, festeja-se a colheita e tudo aquilo, e os cantadores aportavam lá em casa. E daí eu acho que essa influência acabou me motivando a fazer um trabalho de identidade com a minha cultura e de onde eu venho. E daí para frente passei a compor, e gravei o meu primeiro álbum já aqui em São Paulo. E depois, mais recentemente, eu já tinha coisas na literatura guardada, a gente passou a publicar também, em cordel e também na prosa. E assim estou seguindo até hoje nessa labuta, né? Correndo trecho todo dia. A arte, eu digo que o poeta vê além da transparência, né? Isso quem já da transparência da língua, isso quem já dizia era Baudelaire, né? E eu só estou repetindo aqui. Eu digo que a música, a poesia, sobretudo a música, é para recompor a nossa humanidade. E assim vamos seguindo, meu amigo Adilson. Muito bom, muito bom. Eu, eu até, bom, hoje, como o foco hoje Sim, desse nosso sarau, o principal, né, é o cordel. é sobre o cordel, né? Então, eu gostaria de pedir que o irmão falasse um pouco das origens, o estilo do cordel, né? E dentro da sua possibilidade, declamar alguma página de cordel de sua autoria, que eu sei que o irmão tem vários. Então, Sim, irmão, esteja à vontade. pois não, claro. Olha só, o cordel, a literatura de cordel, esse gênero literário, é uma narrativa impressa em verso rimado e metrificado, comumente a sextilha ou setilha, né? E é a técnica utilizada tradicionalmente e tradicionalmente contava os grandes feitos de heróis, guerreiros, de príncipes, com sua bravura, valentia e habilidade em defesa de princesas, de um reino, de um condado ou de um povo oprimido por um ditador. Era sempre a luta do bem contra o mal. Geralmente tinha como cenário reinados, castelos, florestas encantadas ou mal assombradas. Daí a luta de cavaleiros com dragões, bruxos, feiticeiros, monstros e outras personagens imagináveis ou inimagináveis dos céus, da terra ou dos mares. Na contemporaneidade, atualmente, o cordel contempla vários gêneros. Na verdade, sempre foi assim. O gênero descritivo, narrativo, dissertativo, jornalístico, prescritivo, humorístico, entre outros tantos. É fundamental para construir um cordel a gente assegurar as técnicas básicas, métrica, rima e o conjunto linguístico da norma culta, de preferência, para expressar com clareza e coerência o gênero literário para o provável leitor. Se não há no texto impresso esses elementos característicos, eu digo do cordel, eu digo que não é cordel, é outra manifestação literária. O meu amigo
e cordelista, meu compadre, o poeta João Gomes de Sá, que é um poeta também, ele escreveu em estrofes de cordel, falando do cordel brasileiro. Vocês sabem que a gente pode dizer aqui que o cordel brasileiro ele passou a ser considerado patrimônio cultural e material, né? Em 19 de setembro de 2018, a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio cultural e material brasileiro pelo IFAM, Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E foi considerado patrimônio cultural do Brasil porque o cordel foi inserido na cultura brasileira no final do século XIX. O gênero resultou da conexão entre as tradições orais e escritas presentes na formação social brasileira e carrega vínculos com as culturas africana, indígena, europeia e árabe. A gente diz que a gente tem o cordelista Leandro Gomes de Barros como o pai do cordel brasileiro. E por que o cordel é um patrimônio imaterial? O desenvolvimento dessa forma de expressão, ela perpassa pela transmissão de conhecimento elementares para a formação da nossa sociedade. E, por isso, a literatura de cordel recebe o título de Patrimônio Cultural do Brasil. O Leandro Gomes de Barros, no final do século XIX, ele teve a sacada de começar, ele era um paraibano de Pombal, e ele foi o primeiro a escrever cordéis. Entre suas obras, destacam-se, isso ele era da Paraíba, mas ele migrou para o Recife, e lá, com a imprensa, ele começa a fazer os seus livros. Eu tenho a impressão que o Leandro, ele além de ser o poeta de cordel magnífico, ele acaba codificando um jeito de escrever em cetilhas e em cestilhas essa poesia que até hoje por muitos é tratada como poesia popular, a gente pode dizer assim. Mas o cordel, que não é o livreto, muita gente também confunde com o livreto e com a xilogravura, são coisas distintas. O cordel é o gênero poético, é você narrar uma história, contar um fato, contar um caos em cestilha ou setilha, estrofes de 6 versos ou 7 versos, e elas têm que ter, cada verso, 7 sílabas poéticas. É preciso que você obedeça a essa regra para que você, assim como no soneto é uma forma fechada de poema de se escrever, o cordel também tem a sua forma. Nem sempre foi assim o nome chamado cordel. Na verdade, no Brasil, cordel não esses poemas e esses romances que a gente via escritos dessa forma, não era chamado cordel, era chamado de livreto, folheto, romance, livro do meu padim. Né? Por quê? Porque oriundo o nome cordel da Europa, porque lá se fazia o cordel, lá era tudo, era receita de bolo, era qualquer coisa, tudo se escrevia no folheto e pendurava nos cordões, no cordel, no caso, em Portugal, e daí a denominação cordel. A academia, já nos anos 70, aqui no Brasil, é que vai dizer, olha, o cordel é cordel, é cordel. E o cordel passou a ser, a gente passou a denominar essa maneira de escrever cordel. E aí o cordel brasileiro, ele vai ter, por isso que, como eu falei antes, aí antecipadamente na minha fala, ele passa a ser reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro, porque é um gênero eminentemente dessa forma como nós vemos hoje, em cetilha ou cestilha, para se contar histórias. No cordel você faz de tudo, né? Eu tenho mesmo cordel. Eu vou recitar aqui para vocês o que o poeta João Gomes de Sá, esse meu amigo, ele escreveu sobre o cordel brasileiro, que ele vai dar uma definição, a gente vai ter uma definição assim melhor, e ele fez em versos e rimado. Ele diz: a cultura brasileira traz um verso diferente,
É o cordel, a poesia, contada por muita gente, romance todo rimado, que surgiu lá no passado, mas continua presente. Quando falamos cordel, mas o cordel brasileiro não é qualquer texto impresso, posto à venda o dia inteiro, pendurado no barbante, a dita folha volante, como fora no estrangeiro. Nosso cordel é o texto impresso todo rimado, e ainda tem que ser em verso metrificado. É comumente a cestilha, mas pode ser a cetilha o recurso utilizado. Essa manifestação literária genuína há muito tempo brotou na região nordestina, mas ultrapassou fronteiras e, derrubando barreiras, para todos se destina. Diga agora, meu amigo, você que é menestrel, por que então esse verso se denomina cordel? Também quero saber disso, pois eu tenho compromisso de falar para o plantel. Antigamente, esse verso era muito procurado. Nas ruas era vendido, em lugarejos e estado, ficava em exposição, grudado por um cordão, daí o significado. Era lá em Portugal, quero dizer, além mar. No Brasil, o cordelista não costumava chamar nesse tom de academia, porque esse verso, diria, tem sotaque popular. Mais simples era dizer na linguagem corriqueira, às vezes verso, romance, folheto, livro de feira, raramente folhetim, ou livro do meu padim, livrinho de cabeceira. Para fechar o assunto dessa poesia singela, me fale do conteúdo que é narrado por ela. Vou ficar muito feliz, serei eterno aprendiz dessa poesia tão bela. Com prazer, aqui eu falo do que descreve esse verso. Narra a história do povo, pelejas, tema diverso, traz o costume, a magia, um mundo de fantasia de todo o nosso universo. Também atualidades, fato histórico, bravura, as demandas sociais, pelejas e travessura, o gracejo, ensinamento, epopeia, encantamento, há nessa literatura. Dessa forma, o cordel corre pelo mundo inteiro, encantando muita gente, no Brasil e no estrangeiro, fazendo novos leitores, alunos e professores. Viva o cordel brasileiro! E aí eu digo assim, o bom da literatura, esse aqui, essas duas estrofes são minhas, eu fiz para falar aqui no sarau. O bom da literatura são seus gêneros diversos. Na formatação dos versos, o poema se estrutura, engrandecendo a cultura nesse quesito primeiro. Tem o cordel brasileiro, laboratório, oficina, o cordel brilha e fascina nos palcos do mundo inteiro. Leandro é considerado pai do cordel brasileiro. Foi este vate altaneiro quem o deixou estruturado, com rima, metrificado, homem de tino certeiro. Foi quem divulgou primeiro, promovendo sua sina, o cordel brilha e fascina nos palcos do mundo inteiro. Então, resumindo em versos, é isso. Mas é uma vasta literatura, é um conteúdo muito vasto. Há pessoas que fazem palestra. Eu tenho colegas, por exemplo, posso citar aqui o professor Marco Aurélio, esse meu amigo que eu acabei de citar, o poeta João Gomes de Sá, que eles fazem palestras, fazem fóruns, oficinas sobre cordel e xilogravura, que casou muito bem a xilogravura com o cordel. Casou tão bem no nosso passado mais recente, que as pessoas, até hoje, a gente, quando vai nas feiras, em seminários e em exposições, as pessoas, muitos, até colegas professores, ainda confundem. Quando vê uma xilogravura, falam, olha lá um cordel. Não é xilogravura. O cordel é como a gente falou aqui. E temos muitos poetas na atualidade, as mulheres, inclusive, o que eu acho maravilhoso. Hoje temos excelentes poetisas, cordelistas. Eu posso citar a nossa amiga Joseni Lacerda, lá do Crato Espetáculo, outra da linha Catunda. E aqui em São Paulo tem Cleusa Santo, tem a Benedita de Lazari,
e os poetas da atualidade, os meus colegas Varnesi Nascimento, que tem mais de 100 títulos publicados, João Gomes de Sá, que eu acabei de falar, esse meu compadre, que ele até adaptou, ele fez a adaptação de Alice no País das Maravilhas em cordel. Né? E temos os clássicos em cordéis adaptados pelos meus colegas, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, Dom Quixote de La Mancha, o meu amigo do Piauí, Pedro Monteiro, e hoje nós temos aí um amigo nosso também cordelista e que faz poemas, que é o Francisco Almeida, que é nosso confrade, aliás, é nosso irmão lá do GOB do Piauí. Eu acho que ele está aqui hoje linkado conosco nessa nossa live de inteligência real. Hoje nós estamos com a inteligência real e não com a IA, né? A inteligência artificial. Mas ao longo da nossa palestra, se ainda der tempo, do nosso bate-papo, melhor dizendo, eu vou recitar, vou contar um caos aqui interessante, como eu sei que tem bastante, tem alguns advogados aqui hoje na live, eu vou contar um bem interessante aqui, que vai se chamar O Júri. Mais tarde, daqui a pouco, a gente conta. Mas diga, meu amigo Adilson. Bom, muito bom, bastante esclarecedor, né? Bastante interessante essa herança portuguesa que o irmão mencionou, né? Sobre Sim. o cordel. Eu não sabia que... Eu sabia, eu tinha ideia de que ele tinha vindo da Europa no século XVIII para o XIX, né? Aqui no fim do século XIX, e, e eles trouxeram essa riqueza para nós, né? Que o brasileiro, com a sua capacidade, com a sua genialidade poética, acabou construindo, e são versos com métricas perfeitas, com rimas ricas. Sim. Enfim, é uma coisa, é uma maravilhosa. A gente escreve, eu não me atreveria a escrever cordel. Eu tenho alguns livros, como o irmão sabe, mas eu não me atreveria, quer dizer, é uma especialidade, né? Bastante interessante. O nosso querido irmão Isaltônio, eu acho que queria perguntar alguma coisa para o nosso irmão Aldir. Pois Isaltônio? não, meu irmão Isaltônio. Boa noite, Maldi. A todos os confrades, a todos os visitantes, as cunhadas. Eu gostaria de saber, Maldi, então, se nós temos representantes das novas gerações que estão preservando essa tradição, né, do cordel, e também como você vê que o cordel influencia na preservação da cultura e da história nordestina a essas novas gerações. Sim, então, como eu disse, os novos representantes, inclusive nós temos jovens, e jovens, rapazes e moças interessados pelo cordel. O cordel deu a gente pensa que não, mas o cordel, nas últimas 2 décadas, ele deu uma crescida, um ganho de visibilidade muito grande. Eu penso que foi graças, claro, a todos esses os mais jovens, a geração mais nova. A geração mais nova do cordel, eu quero dizer que não tem tanto a ver com a faixa etária de quem está fazendo, mas são os escritores que, de repente, bissexto, vieram contemplar, se interessar por esse gênero. Então, nós tivemos um crescimento, uma visibilidade bem maior. Por quê? Porque, como eu falei, o cordel, ele não. Aqui antes se pensava, o cordel é por conta do livreto? Não, do livrinho, do folheto? Não, ele é a forma poética, que, como eu disse no início, o Leandro Gomes de Barros, tido como o pai do cordel brasileiro, porque formata essa forma de se fazer poesia na cestilha ou na cetilha. Os versos rimados e versos de 7 sílabas poéticas. É ele que vem formatar isso. Aí a gente vai dizer, nossa, eu já li cordel que está desmetrificado, que não sei o quê. Até hoje a gente encontra isso. Isso não... A pessoa que... Quem se ocupa de fazer dessa forma, isso não quer dizer que ele não é poeta. O poeta não é
O poeta nasce poeta, ele vai fazer poesia independente dele saber rimar ou não. O que acontece, que eu acho que é um facilitador dentro do cordel, Isaltônio, é que, assim, na nossa língua brasileira, nós já falamos em redondilhas maior, pode prestar atenção, né? Se eu disser, fui na casa de Isaltônio, isso tem 7 sílabas poéticas, né? O amigo Zotovich, 7 sílabas, porque vai até a última sílaba tônica. Então, normalmente, a gente já fala isso por osmose, né? E aí vem a rima. O poeta, quando se esmera, o cordelista, quando ele se esmera em escrever bem, ele também vai tomar o cuidado de não repetir rimas nas estrofes, ou seja, a primeira, a segunda estrofe com a mesma rima em ão ou em a, ou em, né? Ele vai variar. Não, ele pode fazer isso, não vai deixar de estar escrevendo a sua história em versos, mas se ele pode buscar uma qualidade, assim como quando a gente, só para dar um exemplo assim da busca da perfeição, eu vou citar um que eu acho que é a unanimidade. Camões, quando ele escreve lá os Lusíadas, aquilo é fabuloso, né? É uma obra extensa e toda você não vê ali uma desmétrica, nada, é um cuidado, uma coisa, é muito lindo aquilo nos toca, né? E agora, tem poetas também, Isaltone, que ele vai se preocupar com o que eu chamo de o cantabile do verso. Então, há poetas que ele vai escrever o seu verso de 7 sílabas, sempre primando com a tônica na terceira e na sexta a frase ali, palavra, desculpe. Mas, respondendo à sua pergunta, a geração mais nova tem crescido muito. Eu citei alguns, Varnesi Nascimento, eu tenho aqui Cleusa Santo, como eu falei, Pedro Monteiro, que não escrevia e passou a escrever e já vai com mais de 50 obras. Nós tivemos aqui um movimento em São Paulo chamado de Caravana do Cordel, liderado pelo o escritor, historiador e folclorista Marco Aurélio, por professor Marco Aurélio, que é nosso amigo, pelo João Gomes de Sá e Pedro Monteiro e demais outros colegas aqui, que eu tenho quase todos. A gente era uma turma de mais de 20, inclusive incluindo as mulheres cordelistas, Cleusa Santo, né? Como eu falei, e outras residentes em São Paulo. E nós fomos para as escolas e houve um interesse também grande das editoras, porque, na verdade, o poeta e a sua obra ele precisa de um leitor e precisa de quem também exponha e venda. E algumas editoras se mostraram interessadas. Quem é a editora que era clássica, de tradição, que foi quem mais publicou o cordel, independente dos nossos editores que publicavam seus folhetos no Nordeste, precisamente começando no Recife, lá na origem, e depois em Juazeiro do Norte. Mas foi a Luzeiro, aqui em São Paulo, foi a maior publicadora de cordéis. E hoje nós temos algumas editoras, tipo a Nova Alexandria, que andou publicando muita coisa, e outras editoras aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. E temos os meninos lá no Ceará, que faz um trabalho magnífico, e no Rio Grande do Norte também, que faz um trabalho magnífico publicando cordéis. E tem a IMEP, também de Fortaleza, a editora IMEP, da Lucinda Azevedo, que publica muita coisa. Então, isso faz com que cheguem esse modelo, esse gênero literário, chegue às escolas, chegue aos mais jovens, às novas gerações, quando eles descobrem, e a gente vai explicar um pouquinho a maneira de fazer o verso como exercício, eles adoram. É lógico que ainda a gente tem uma carga de preconceito por alguns que não entendem, é a poesia popular.
Não, nunca foi poesia. É poesia popular porque era o que chegava para o povo. Principalmente o povo, naquela época, lá no Nordeste, que era iletrado, e era a maneira dele ficar conhecendo até as novidades. Morreu Getúlio Vargas. No outro dia, o cara estava escrevendo lá o cordel com mais de 100 estrofes. Olha só que genialidade. E o povo ficava sabendo o que aconteceu. Isso só para dar um exemplo, né? A chegada de Lampião no céu, a chegada de Lampião no inferno, né? E por aí vai. Hoje nós temos bastante. Aqui em São Paulo, a gente tem muitos cordelistas, né, dentro dessa nova geração. E o que vocês mais quiserem me perguntar acerca desse assunto, pode perguntar, porque se eu não souber, mas provavelmente eu estou atento, porque eu estou no meio desse grupo. Adilson, está desligado o seu microfone. Verdade. Pronto. Muito bom. E parece que o Exaltônio quer presentear a, a todos aí com mais uma obra do nosso querido irmão Aldir, né? No sem fim do São Francisco, no sertão longe do mar, Estela guarda um segredo com senha de adivinhar. Guarda-se, guarda um tesouro para aquele que vai chegar. No reino da Pedra Grande, enredada em pensamentos, que ele vem, que ele virá, resgatá-la dos tormentos, será sua prometida, dona dos seus sentimentos. Legal, muito bom mesmo. Muito bom, bela música, gostosa. Essa foi na TV Rio, né? Muito legal. Foi um clipe da TV afiliada da Globo, lá em Pernambuco, a TV Grande Rio, no Vale do São Francisco. E depois, na ocasião, eu estava lançando este livro aqui, O Cavaleiro das Léguas. Aí, nesse livro, O Cavaleiro das Léguas, eu já tinha essa música, que ela faz parte do meu álbum Cantos da Algibeira, que é este aqui, Cantos da Algibeira, esse álbum. E aí eu falei, eu fiz parte, só para vocês entenderem, eu fiz parte aqui em São Paulo da criação da Companhia de Ópera de Câmara de São Paulo. E a gente encenou Bastian and Bastian, de Mozart, uma ópera que ele compôs quando tinha 8 anos de idade. E aí, nessa ocasião, eu me inspirei, eu disse, eu ainda vou fazer alguma coisa. Aí eu chamei essa música de área. Por quê? Aí, depois que eu compus essa música, eu disse, ela podia ser um livro, isso quase dá um romance. Por quê? Na verdade, aí só está um trechinho da música. Depois tem um diálogo entre o cavaleiro e a dama, e aí ela vai perguntar de onde vem o cavaleiro, de que terras faz chegada. É bem bacaninha, modéstia à parte, essa historinha. Aí eu falei, eu preciso aumentar essa história para transformar num livro, porque por si só a área já conta a história, né? Ela tem um aedo, que no medievo era aquele que contava, levava as notícias do reino e tal para a população, e o aedo é que vai primeiro dizer, ele vai fazer todo um prólogo, e depois entram os dois dialogando, conversando. Tenho a minha amiga, a cantora lá do Maranhão, que faz comigo nesta música, a área. E aí surgiu, aí eu disse, eu preciso aumentar essa história. E aí eu aumentei o aedo contando antes, porque a música já estava pronta,
já tinha uma parte, e aí é o final. Quando você tem esse livro aqui, mas vocês podem ouvir a música em todas as plataformas. No final, eu coloquei a partitura da linha melódica, e também tem um QR Code que você aponta para ele e você vai ouvir a música inteira, né? E aí eu estendi a história contando antes. Então, o Aedo, a participação dele na história é maior, porque ele começa a contar até chegar na área onde os dois cantam juntos. É bem interessante. Muito. Eu queria fazer entre as suas várias e maravilhosas obras literárias, você tem uma, meu irmão, inclusive eu tenho a honra de tê-la aqui comigo com seu autógrafo, né? Que é O Menino Iluminado, Sim, e é em em cordel. forma de cordel, onde você sabiamente e poeticamente inicia com a frase que me marcou bastante: bela, trágica ou cômica, a vida é tão somente um verso de um poema, né? Sim, Essa é uma inspiração. Se o irmão pudesse, ainda nós temos algumas perguntas, se o irmão pudesse nos dar uma visão rápida sobre essa sua inspiração, meu irmão. Foi muito é, legal. eu diria, de novo, só para a gente, como a gente hoje tinha falado que era falar um pouco sobre o cordel e tal, eu sei que o tempo é pouco, eu gostaria até que os irmãos perguntassem alguma coisa acerca, se tem alguma dúvida, ou a gente também tirar dúvidas. De novo, o cordel não é porque está no folheto, o cordel é a história, então ele pode estar de qualquer forma, pode ser impresso, pode ser, né, contanto que seja naquele formato que a gente já falou aí sucintamente. Eu digo assim, o Menino Iluminado, que eu lancei agora ainda em 2024, é um convite a nos tornarmos crianças, com tudo que isso implica. Sobretudo que sejamos capazes de ver novamente o que se tornou invisível aos nossos olhos, isto é, o divino que nos cerca e que está, como sempre esteve, em nós mesmos. O que me inspirou, o irmão Adilson, eu digo que assim, estar na ordem tem me inspirado bastante nesses afazeres como fazedor de cultura. A nossa doutrina eu acho tão maravilhosa e em todas as minhas obras, como, por exemplo, neste mesmo, A Ganância de um Preguiçoso, eu fiz de propósito assim, porque preguiçoso não tem ganância, mas, enfim, e O Reino dos Embuzeiros, para trazer essa mensagem, uma mensagem de alento, uma mensagem que a gente possa ser melhor a cada dia. E o Menino Iluminado, ele traz isso. Eu começo assim: a vida é um mistério, nela o homem se abstrai. É tempo que não detemos, em um segundo se esvai. O inexplicável da vida é coisa que nos atrai. É mesmo um quebra-cabeças que a gente vive a montar. Para que serve, afinal? Antes mesmo de atinar, vem a dona do cutelo nossos planos desmanchar. Toda a nossa vida flui entre o nascimento e morte. Saber usar desse tempo, e sem contar com a sorte, é privilégio de poucos descobrirem o seu norte. Vez por outra, aqui na Terra, vemos surgir um prodígio. Crianças que se destacam e que alcançam prestígio, é de se notarem muitas a condição de fastígio. Vejam só quantas nas artes ganham renome e quilate, impressionam o mundo, semeando-se em embate e causando admiração pelo peso do seu vate. Conforme for me inspirando, relatarei brevemente a história do menino que se mostrou diferente dos demais de sua idade, como vemos comumente. E aí eu prossigo a história contando desse menininho, do menininho que não é assim nada, ele é um prodígio e tal, e aí tem uma surpresa no final, porque o que acontece com o menino, e porque essas coisas que a vida nos proporciona, e a gente ainda, algumas coisas que não tem explicação para isso, né? E quem adquirir o livro vai saber do final da história. É uma história singela, né? Mas que a inspiração é sempre essa, trazer uma mensagem de que há coisas que são inexplicáveis, a nossa razão ainda
não, É, é, não diz. O Isaltônio, tens a palavra aqui. Bom, eu vou nesse momento ceder para o nosso irmão Lucas do Couto, para ele fazer uma pergunta, o nosso irmão venerável mestre da loja virtual Lux Intendibus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos, né, irmãos. Boa noite a Deus, né? Boa noite, irmãos Antônio. Meu nobre cordelista, né? Eu queria entender um pouco da origem do cordel, de onde é que ele surge, e fazer uma seguinte indagação, né? De onde vem essa inspiração para ser tão poeta, né? De onde você busca aí essa inspiração na cultura nordestina, de criar os seus cordéis, e como é que o senhor pode nos contar aqui como é que ela dialoga com as questões atuais da sociedade? Pois De que não. forma? Então, são várias perguntas aqui em uma só. Sim. Fica à vontade. Começando por essa última, realmente o cordel é tão interessante que ele dialoga com todas as vertentes dentro desse espectro da sociedade, né? Como eu disse aqui bem no início, né? O cordel, o poeta, buscando na sua imaginação, ele pode abordar assuntos da atualidade, como eu até citei. Por exemplo, quando morreu também o Raul Seixas, logo se fez quando morreu recentemente o Silvio Santos, no outro dia tinha um cordel falando disso, né? O poeta se inspirou e fez. O cordel ele pode ser narrativo, como eu disse, dissertativo, jornalístico, prescritivo, humorístico. Por exemplo, o nosso colega Varnesi Nascimento, ele escreveu, ele tem uma veia mais jocosa, né? Ele escreve o Cordel de Gracejo, né? Ele escreveu alguma coisa assim, tolerância zero e tal. É muito interessante, a gente vai lendo e vai morrendo de rir. E entre tantos outros, e muito atual. O Cordel ele fala reivindica causas sociais, denuncia, fala muito do meio ambiente, da preservação da natureza. Há poetas, o poeta Antônio Francisco, lá do Rio Grande do Norte, ele tem uma obra muito fabulosa, bonita. Ele fala, os animais. Ele tem uma que ele diz assim, eu ia trazer hoje para citar, mas achei que realmente o tempo era muito curto. Os animais têm razão, onde ele vai contar que ele estava cansado, foi dormir debaixo de uma árvore, e daí começou a ouvir o gato falando, o cachorro, e cada um se queixando do ser humano, né? Interessante isso. O jornalista e advogado, poeta, militante das causas sociais, Pompílio Diniz, que eu vou recitar daqui a pouco, como eu prometi, um caos dele. Ele fez também sobre o macaco se queixando também, dizendo, dizem que o homem, que eles ficam dizendo que eles vieram do macaco. Não vieram, não, senhor. Aí ele vai falar por quê, que ele não aceita isso. Ele diz, veja se a gente deixa nossas macacas aí e vai para farra e não sei o quê. É muito interessante esse caos do Pompílio Diniz. Se der tempo, eu posso falar um trechinho dele mais para frente. É muito interessante. E assim, a outra que você falou, me perguntou de onde vem a inspiração, eu digo que eu no meu caso, eu sou intuitivo, mas eu tenho amigos cordelistas que você dá um tema para ele e ele sai cordelizando. Eu tenho amigos que fazem biografias, né? Que você de família, fazem de aniversário, ele vai versejar sobre isso. De novo, isso não se quer dizer que a pessoa que faz verso é um poeta. A poesia tem outros, muitos mais elementos. Mas é preciso que você coloque poesia dentro da obra do que você vai escrever. O cordelista, ele é um repentista? Pronto, boa essa pergunta. Não, o cordelista não é um repentista. Nós somos, como a gente diz, poetas de bancada, né? Porque a gente vai sentar, vai pensar e fazer. O repente, veja, o cantador repentista,
a sua pergunta é bem interessante. É outra modalidade. Claro que tudo vem da oralidade. Essa coisa da oralidade foi dando vazão para a outra coisa que se estende em toda a literatura. O repentista, ele é o cantador repentista, ele faz de improviso, né? E veja só, é tanto que o percutir da viola, a melodia e a harmonia pode não ser tão importante, porque o importante é a fala dele. E para você ser um repentista, realmente é bom que você tenha o dom, muita inspiração e conhecimento geral, né? Não tenha um conhecimento geral. A arte de improvisar dentro de melodias limitadas, recursivas, que as violas conduzem, é aquela eu me sinto assim, acho que a viola é uma coisa hipnótica. Ao longo de uma noite inteira, e a plateia reconhece de cor desde a infância. Como eu disse por osmose, o cantador, quando ele está lá improvisando, ele precisa cuidar da métrica e da modalidade em que ele resolveu improvisar e fazer a coisa de improviso. E é tão difícil, eu acho uma genialidade, porque ele, além de ele se preocupar com tudo isso, com a métrica do verso, com o tema, ele precisa ter assunto para fazer aquilo de improviso e sem perder. Imagine você, eu digo que não sou só eu que diz, não, que dentro da modalidade da cantoria e do improviso, o martelo agalopado, ele é o calcanhar de Aquiles dos poetas. Por quê? O martelo agalopado, ele é uma forma fixa de você compor. São 10 versos, cada estrofe, com versos decassílabos, ou seja, de 10 sílabas poéticas cada verso. Onde, preste atenção nisso, olha, onde o primeiro vai rimar com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto com o sétimo e o décimo, e o oitavo com o nono. Você já pensou em você fazer isso de improviso? E se você estiver ainda num desafio, ainda é mais danado ainda, né? Muito difícil. Por exemplo, eu tenho uma que é os versos com 11 sílabas cada verso, mas nessa mesma pegada. Do primeiro rimar com o quarto e o quinto, o sexto com o sétimo e o décimo, e o oitavo com o nono. E eu dei o nome desse poema de Cantador de Marca. Eu digo meu verso me faz mais sereno, convicto que sou cantador estradeiro, um vate pequeno, contudo guerreiro, das coisas da gente, de afetos que dreno, do sonho, da luta para o mundo mais pleno. Por isso eu resisto no meu caminhar, cantando meus versos sem nem duvidar que a lira que exprimo, que espalho no vento, é reza e é sina, dela me alimento, por isso prossigo, não posso parar. Eu canto o que sinto, com eco certeiro, que sonha com dias de paz, de bonança. No peito carrego a fé e a esperança das vozes caladas de um povo altaneiro. Eu sou cantador, carregando o braseiro. Esse fogo, eu bem sei, pode se apagar. Sendo cantador, eu não posso esperar. O mundo precisa de vida mais justa, uma vida plena, feliz, mais robusta. Assim sendo, eu sigo, não posso parar. Todo cantador traz no peito fremente um verso que é facho, ilumina o caminho. Não sou diferente, não estou sozinho. Elevo meu verso que brame insistente, qual bom mensageiro da paz consciente, minha voz retino fazendo ecoar. 1000 versos de vida para a vida pulsar, versos que são ponte e ponteiam a vida, ligando a esperança que não está perdida. Assim eu prossigo, não posso parar. Então, aí, para vocês terem uma ideia, o amigo, quando falou da cantoria e do improviso, a cantoria de viola nordestina tem muitas, mas diversas, eu nem sei quantas modalidades, mas eu posso falar de algumas. A mais comum, a cestilha, onde normalmente os cantadores, quando se desafiam, eles começam com a cestilha,
e para dizer que aquilo é de improviso. Ele vai falando de coisas que ele está vendo ali no ambiente, para não dizer que ele já trouxe de casa o improviso pronto, não é? E aí você tem o gabinete, martelo agalopado, o galope à beira-mar, gemedeira, morão voltado, mourão perguntado, você tem meia quadra, né? Você tem, são várias modalidades da cantoria. E teve alguma coisa que você fala, de onde veio, né? A origem, isso. A origem, essa coisa do o cordel, há um embate, uma disputa, uma briga que se diz, veio da Europa e tal. Quando a gente fala do cordel brasileiro, que eu citei no início, do Leandro Gomes de Barros e tal, é porque essa formatação ela acabou ficando dessa forma, e aí ficou como o cordel brasileiro, com a origem no Nordeste. Porém, como a gente sabe, o nome cordel, o verso e tal, isso já tinha na Europa. Tinha cestilhas, tinha verso rimado, tinha, mas o que se chamava lá de cordel, até onde a gente sabe, claro, há divergências, muitos nessas explicações. Era como eu falei, receita de bolo era tudo. Tudo que você quisesse lá era chamado de cordel. E folhas volantes, na França, esqueci o nome agora, como eu disse, eu não sou... Como o irmão falou, em Portugal, né? Exatamente. E na América Latina também tinha, desculpe, na Espanha, né? Esqueci também o coisa, não deveria esquecer, mas, como eu disse, eu não sou a efeméride dessa autarquia toda, não, cordel, mas a gente sabe que é isso, já tinha dessa forma. Mas, por isso... Então, assim, é claro que a oralidade, isso remonta ao tempo muito antigo, né? Já tinha essa forma de se fazer, contar histórias em versos. Mas, e aí a gente acha que veio essa inspiração, claro, foi trazida pelos nossos colonizadores, excepcionalmente toda a turma da Península Ibérica, o Portugal é que traz toda essa bagagem, né? Essas informações. Mas o cordel, como ele é formatado, que a gente tem, divulga e se esmera em estar escrevendo dessa forma, é daí que se originou no século XIX, com o Leandro Gomes de Barros, essa forma de fazer cordel. E o Leandro vai fazer vai escrever os clássicos, né? Tem um dele muito famoso, A Batalha de Oliveiros com Ferrabras, Leandro Gomes de Barros, né? O Casamento e Divórcio da Lagartixa, Manuel de Riachão, tem muita coisa. Os Martírios de Genoveva, né? E Meia-Noite no Cabaré, O Cachorro dos Mortos. Leandro de Barros realmente foi um clássico e ele escrevia muito bem. Eu digo, o amigo que perguntou, pois não. Alguém entrou aí com sua vez. Pode Vazou. continuar. Não, irmão, pode concluir, irmão, que eu tenho alguns irmãos que estão aguardando. Pois não. Eu digo assim, e aí, finalizando, eu tenho um poeminha curto que eu digo assim, é do poeta conceber o poema contido no universo, plantar flores, colher flores, suas pétalas em versos, é do poeta. É do poeta semear nos ventos, colher nas brisas, planos de iluminar o mundo, eternizar o minuto, o segundo, é do poeta. É do poeta percorrer caminhos sem fim, dizer não e dizer sim, dizer palavras que nos tornem mais humanos, espalhar versos que possam destronar tiranos. É do poeta. Muito bom. Eu agradeço aí a essa resposta também. E nós temos ainda alguns minutos. O tempo, você sabe como o nosso tempo é bastante escasso, né? E com um assunto tão grandioso. E nós temos o Kleber Viana, que é nosso irmão da academia. Ele quer fazer uma pergunta, o irmão podia fazer a pergunta.
Logo em seguida eu vou passar a palavra aos irmãos para que façam tirem alguma dúvida, né? E para a gente poder concluir depois. Irmão Estou às Cleber ordens. Santana, por favor. Meu querido confrade Aldir, o uso da viola no seu trabalho foi por inspiração, foi por gosto, por vontade? Por que que ela se faz presente? Porque, como eu digo, é uma questão de identidade, né? Na verdade, a minha viola é a viola brasileira, né? É a viola caipira, vamos dizer assim. Não é Perfeito. a viola, não é a viola nordestina, né? E aí, nela, eu compus algumas coisas que como é sabido, eu sou eminentemente, meu ofício primeiro é ser o cantador, o compositor, tenho um trabalho autoral de identidade cultural que muito me honra, né? Esse meu chapéu me identifica desde o tempo em que eu chiqueirava cabra lá no sertão da minha terra, né? Eu desço na Europa, na França, na Alemanha, quando a gente esteve lá, dessa forma aqui, né? É uma coisa que muito me orgulha e eu tento divulgar para o mundo inteiro. É uma questão de identidade, muito mais que é de afirmação mesmo, né? Muito mais coisa. E a violinha ela me acompanha em algumas coisas. Eu digo que eu não sou um exímio nem violeiro e nem violonista, mas a viola toco ainda menos do que o violão, claro. Mas eu tenho algumas coisas com. Lá me acompanha, fazendo algumas coisas. Né? Eu tenho algumas coisas nos meus álbuns. Quando eu gravo com a minha viola, claro. Então, é isso. Mas o meu trabalho autoral é esse, falar das nossas coisas, cantar a vida, porque eu digo que cantador é um ser inusitado. Cantador, a tristeza, a alegria, canta a noite, a madruga e canta o dia. O que é certo ele canta e o que é errado. Anda ele a cantiga lado a lado, devorando as entranhas do universo e cantando a partida e o regresso. Diz romances e agruras do amor. É assim, desse jeito, cantador, majestoso e cruel em cada verso. Cantador é a luz da poesia, percorrendo os confins do pensamento. A história ele escreve no momento em que sente tristeza ou alegria, dedilhando os cordéis da fantasia na viola pingente musical. Ele canta o que é bom e o que é mal entre o riso e o choro da plateia, ministrando o teor da sua ideia no concurso feliz do ideal. O cantar do poeta cantador é o sopro da brisa em alto mar, é a musa celeste a iluminar, é o pólen contido em cada flor, é a alma do mundo, é o amor, é a vida pulsando em cada ser, é semente brotando para crescer, é o sol despontado na aurora. Cantador, não espera pela hora, faz a hora feliz acontecer. Cantador, quando canta iluminado, a beleza real se descortina, a peleja da paz se dissemina, traz de volta para casa o exilado, ameniza o sofrer do condenado, faz as flores brotarem perfumadas, as estrelas brilharem nas estradas, faz o vento soprar e acende o fogo, marca um gol no final e ganha o jogo, e as más línguas se calam encantadas. E quando abre a garganta para cantar e a viola ponteia dedilhando, tudo em volta de si vai se encantando, ninguém ousa sequer pestanejar. É amor para quem sabe o que é amar, amargor para quem é amargurado, é calor para quem quer ficar queimado e é carinho para quem quiser sentir.
e é paixão para o mais apaixonado, é canção para quem quiser ouvir, e é paixão para o mais apaixonado. Também sou cantador, e sendo assim, sei falar dos mistérios da razão, poetar, transformar, tornar canção, ser Pierrot, Colombina e Arlequim, derrubar, levantar, fazer festim, arrancar o poema da ideia, com palavras fazer uma panaceia para quebrar os encantos do amor. Tudo isso é capaz o cantador para fazer os desejos da plateia. Muito bom. Parabéns, meu querido. Muito obrigado pela resposta e por toda essa maravilhosa declamação sua. Muito bom, muito bom. Muito obrigado ao Kleber, que também é violeiro, é poeta, escritor também, nosso querido irmão Kleber. Muito obrigado, Kleber. Bom, agora, antes de passar a palavra aqui, já levantou a mão nas reações, nós temos um costume aqui no Sarau, que aqueles irmãos que já se apresentaram, que prestaram esse trabalho, esse serviço para nós aqui, cultural maravilhoso, se manifestarem. Hoje nós temos aqui somente o nosso irmão Osaka. O irmão Osaka, então, tem a palavra. Até pelo adiantado da hora, o irmão se manifesta. Nós vamos controlar o tempo, porque tem várias pessoas querendo falar. Irmão Osaka, tens a palavra, meu irmão. O nosso irmão Osaka fez, inclusive, o podcast sobre Haikai. É uma modalidade, né? E foi muito bem, foi ótimo. Osaka, tens a palavra, meu querido irmão e confrade. Eu acho que ele está com o vídeo desligado, pode ser que ele tenha saído, viu? Ele está aqui na sala, mas talvez não esteja ouvindo a gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar, então, a palavra para o nosso querido irmão Petronilo, lá da Paraíba, que tens a palavra, meu irmão. Obrigado, irmão. Boa noite novamente. Eu sou apaixonado pelo cordel desde criança. Eu comecei a ouvir ainda naquele tempo não tinha berço, não, né? Era rede. Comecei a ouvir na rede, quando a minha mãe embalava e ela cantava aquelas pelejas daquele tempo, do Cega Deraldo, do Zé Pretinho e muitos outros. E eu ouvia aquilo com aquilo dali, a gente adormecia. E muito cedo eu gostava de ir. Criança ainda, eu ia para a feira no sábado, aí eu ia para a feira, geralmente me davam algum dinheirinho, que eu gostava de comer bolo de grude. E eu ia comprar bolo de grude na feira para comer e aproveitava e passava lá no meio do mercado. E estava lá o vendedor de vela, vendedor de folheto. Ele armava ali dois pau, cavava tudinho lá, pendurava o cordão, botava aquelas coisas lá, um lençol no chão, um lenço no pescoço e começava a cantar os versos. Suado, parecia que ia derreter. E ali um monte de gente ao redor. E eu via a intriga do gato com o cachorro, Lampião, a chegada de Lampião no inferno, Juvenal e o dragão, cartaz e as coisas todas. E eu me apaixonei por aquilo. E eu sempre fui um admirador. Hoje eu tenho ainda, mano. Isso aqui tudo é folheta. Tem vários. Tem livro também, mostrei. Tem. Aí tem aqui, olha. Isso aqui tem até um poeta que ainda está vivo aqui na Paraíba, Medeiros Braga. Medeiros Braga, ele faz parte da Academia Brasileira de Cordel. Eu tenho livros, olha aqui. Cante lá que eu canto cá. Quem é? Patativa. Patativa. E eu tenho, no Reino da Poesia Sertaneja, olha com o volume, Leandro Gomes de Barro. Aqui estão todos lá. Leandro escreveu mais de 1000 folhetos, né? Ele disse, não, o cordel não é folheto. Não é só folheto, mas começou com folheto. Sim. Né? Leandro Grande Barro. E eu fui para a faculdade já maduro, né? Muito cedo casei, trabalhava tudo e não teve como fazer faculdade. Depois de aposentado, meu filho mais novo chegou e veio incentivar, e eu e a minha esposa resolvemos, por incentivo dele, fazer faculdade. E tinha um curso que estava começando aqui, Ciência das Religiões.
E fomos, fizemos vestibular, passamos e fizemos o curso. E no final, eu digo, e meu TCC, eu vou fazer em quê? Pensei ainda em falar de Confúcio, mas era muita filosofia. Aí eu disse, rapaz, por que não fazer em cordel? Entrei em contato, sabe com quem? Maria Valdo Não, Viana. então, eu só queria fazer uma pergunta para ele. Foi. Maria Valdo Viana, lá do Ceará. Maria Valdo Viana, ele Conheço. começou com 7 anos de idade, aprendeu a ler, e o avô dele comprava. E na bodega ele sentava lá numa mesa e ia ler para o pessoal lá. E ele escreveu isso aqui é Acorda Cordel na sala de aula. Ele fez essa apostila aqui, a coisa perfeita. E implantou em várias prefeituras do Ceará, quer dizer, grupos escolares, escola lá, a ensino cordel na sala de aula. E me veio a ideia, por que não fazer meu TCC em cordel também? Aí fiz. Literatura de cordel na sala de aula do ensino religioso. E fiz. E deu certo. E fui aprovado. Nós fomos laureados, ela em primeiro lugar, né? Lógico, e eu em segundo. E eu ainda fiz aqui para distribuir com a criança lá, quando eu falo, para fazer a apresentação, o estágio, né? Eu fiz um desenho aqui de todas as religiões e fiz essas duas estrofes. O símbolo de uma cruz representa o cristianismo, a estrela de Davi representa o judaísmo, a lua, com uma estrela, representa o islamismo. Os cristãos seguem Jesus, os Maomé, os judeus que chamam Deus de Javé. Cada um, de uma maneira, vai seguindo a sua fé. Quer dizer, eu fiz isso para mostrar que as religiões são diversas, né? E cada um tem a sua. E assim, até hoje eu continuo, né? Eu tenho alguns, está no Recanto das Letras. Se alguém acessar o Recanto das Letras, vai encontrar uma página minha, que eu tenho várias, né? Tem uma carta ao Papa pedindo lá a canonização da dona Zilda e mais outras coisas. Eu sou um apaixonado. Quando a Deus disse, vai ter o sarau do Cordel de Igreja. Essa eu não perco. Não é possível. Mas estou lá. Meu irmão Aldir, meus parabéns, meu irmão. Meus parabéns. Eu sou um grande admirador do cordel. É por isso que eu digo que eu sou um aprendiz de cordel. Obrigado por tudo. Maravilha. Maravilha. O Ariavaldo Viana participou com a gente de muita, a gente participou junto de muitas feiras. Ele é o irmão do Clevison Viana, Isso. não é? Infelizmente, né, a Covid levou ele, né? Aí foi muito cedo o nosso amigo poeta Arievaldo Viana, uma pessoa de um coração muito generoso, e assim como o seu irmão Clevison Viana, que além de cordelista, também é chargista, né? Ganhou muitos prêmios como chargista. É isso. Maravilha. Conheço todos, meus amigos. Obrigado. Muito obrigado, Petronilo, aí, pela intervenção aí, e obrigado, Aldir. O nosso querido irmão, nosso grande escritor, nosso mestre maçom, meu querido amigo Milton Agrela, tem essa palavra. Seu microfone, irmão. Diga o som, meu irmão. O meu boa noite a todos, especialmente a você, meu querido irmão Dilson, que com maestria, com muita competência e extremo talento, está conduzindo essa noite cultural, e a felicidade que você nos proporciona com a presença do nosso irmão Aldir Carvalho, a quem eu reputo realmente uma apresentação formidável, extraordinária, mas que eu gostaria de ouvir do irmão Aldir uma consideração histórica, se seria possível estabelecer uma comparação do cordelismo, da literatura de cordel e da própria cantoria, você como um cantador,
se você consegue estabelecer e se existe uma relação íntima com o trovadorismo europeu. Sobretudo quando você citou, em questão dos tipos de assuntos que o cordel aborda, se a gente lembrar, por exemplo, que os trovadores tinham aquelas chamadas cantigas de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, as cantigas de maldizer, tudo isso na Idade Média e que se desenvolveu com o quadro trovador de uma forma extraordinária. Queria saber se você consegue e entende que há uma correlação muito próxima com o cordel e com a autoria nordestina. Bacana essa pergunta, meu irmão Newton Agrela. O, de fato, no seguinte, eu entendo no seguinte contexto, até onde eu consegui pesquisar, é a questão da oralidade, da transmissão oral, né, dessa vertente literária e cultural que vai se expandindo, como a gente que vai se expandindo. Então, todos bebem, trocam, bebem na fonte e trocam sabenças, né? Eu costumo dizer isso, e troca sabenças. E é claro que a gente vai ter, assim como há hoje esse embate de divergência de onde veio o cordel, se veio assim, se veio assado, se veio de lá, se veio da Europa, se é como ele está hoje, é porque veio da Europa e tal. Ou seja, a gente sempre tem, nada nasce assim, pá, por acaso. Você tem, por exemplo, o que o Leandro vai fazer, ele vai se aproveitar que a imprensa está se formando, já pode fazer coisa impressa e, na verdade, ele vai ganhar dinheiro com isso, ele vai vender. E como você falou do trovadorismo e o cantador, sim, há um diálogo e há eu não vou falar, não é uma remanescência, mas, como eu disse, um diálogo no sentido de que uma coisa vai dando origem à outra. Não que se originou mas acaba sendo inspiração para. Eu vejo dessa forma. E há uma semelhança, porque quando você tinha as cantigas de amigo e tal, mesmo quando os trovadores e quando se marcava com o cajado o compasso dos versos, era uma forma também já de você estar ali metrificando, na Idade Média, as notícias, os poemas, as cantigas de amigo, as cantigas de desídia que se fazia. Muito boa pergunta. Lindo, obrigado, irmão Aldir. Boa noite a todos. Tá sem aí deu, agora deu. Obrigado, querido irmão Agrela, irmão Aldir. O nosso irmão Manuel Pereira pede a palavra. Por favor, irmão Manuel. Mais uma vez, Adilson, boa noite. Boa noite, Aldir, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Irmão Emanuel é uma autarquia. Aldir, Pois eu não. sou ali dos arredores do Porto. Eu nasci a 150 metros do muro do Porto. Portanto, não sou portuense, sou de Valbom. E havia, no Porto, quando era 20 minutos a pé da minha casa, ao centro do Porto, ao centro mesmo, a Praça dos Poveiros, 20 minutos. Cordelistas, né? Quando tinha a mulher traiu o marido, meu Deus do céu, e os caras cantavam aquele cordel, né? Vendiam aquilo nos ônibus, que lá chamavam de caminhonete. Morei em Lisboa, em Cascais, mais propriamente em Cascais, mas eu vivia em Lisboa praticamente, meu pai era rico, eu era vagabundo. Não tinha cordel em Lisboa. Morei no Algarve, em Lagos, não tinha cordel. Só tinha no norte. Aqui assim, no Brasil,
eu estou aqui, não tem cordel no Rio de Janeiro, só se for nordestino. Porquê o cordel se situa em regiões definidas? Por que é que não há cordel no Rio Grande do Sul? Por que é que não... Ah, mas os portugueses trouxeram... É, mas tem mais português no Rio de Janeiro que em qualquer parte do Brasil. E não se instalou lá o cordel. Instalou-se no Nordeste. Aqui o cordel, vocês devem saber, é aqui no Mercado Modelo. Em frente ao Mercado Modelo tem aquele lado e tem os cordeiristas, mesmo com aquelas placas, com as cordinhas e os livrinhos lá, e eles têm lá vendo. Você vai ali, tem sempre, eu sempre vou lá, ia. Agora, depois que eu vim para Jacuípe, que eu vim morar para Jacuípe, aí a preguiça deu, não vou lá nem, não vou a Salvador nem. Mas porquê o cordel? É só essa pergunta que eu queria fazer. Porquê o cordel é localizado? Não conheço a Espanha, quer dizer, conheço, mas a França conheço, mas aí eu não me meto. Mas de cordel em Portugal só no Porto, no Brasil, só no Nordeste. Por quê? Why? Manuel e meus demais amigos que estão presentes nesta sala, há que se dizer o seguinte: há uma coisa estereotipada que às vezes a gente tem sobre a questão do cordel. Eu penso que o cordel, como eu falei do cordel brasileiro, quando nasce lá com Leandro Gomes de Barros a publicar, isso não quer dizer que mas já tinha antes, não sei o quê. Não, a formatação vem para que a gente hoje possa chamar de cordel brasileiro com Leandro Gomes de Barros. Não trouxeram esse cordel da forma que ele é hoje. O que se trouxe foi a inspiração. E eu já disse no início, o que se chamava de cordel era tudo que se vendia em folheto pendurado nas cordinhas. E quando se faz o estereótipo lá no Mercado Modelo, aquilo realmente é um estereótipo, porque se ouviu dizer que o cordel era pendurado nas cordas, mas os meus amigos nordestinos, meus irmãos que estão aqui, eles sabem que são dessa geração mais velha e que tem um pouco de conhecimento, que quando o cantador, que normalmente ele era quem vendia, o folheteiro, vendia o cordel nas feiras, nas cidades do Nordeste, não era pendurado em cordão coisa nenhuma, em varinha não, era em cima da mala dele ou no chão. A academia que depois, por conta das remanescentes do que se fazia em Portugal e Espanha e França, é que cognominou. Agora, a explicação, mais ou menos, porque a tua pergunta, eu penso que ela abrange mais um conhecimento de sociologia e antropologia para a gente falar disso. Mas o cordel, como a gente disse, essa forma, ele se dá muito bem no Nordeste, por quê? Porque a grande população iletrada, principalmente nos sertões, nas cidades mais nos sertões, era o único recurso, era o jornal, era a cartilha, ele funcionava como isso. Então, ele acaba crescendo muito nesse ambiente. Mas hoje nós temos, sim, cordelistas e cordelistas cariocas. E a Academia Brasileira de Cordel, fundada lá por claro que não é cordelista, não é carioca, o Gonçalo Ferreira, me parece, o Gonçalo, ele fundou a academia e está lá a academia no Rio de Janeiro, com muitos cordelistas. E a Feira de São Cristóvão é uma das maiores divulgadoras do cordel. Mas por isso que se fala uma literatura eminentemente do Nordeste, porque juntou o cordel com a xilogravura e foi tendo notoriedade. Nós temos cordelista em Santa Catarina e nós temos poetas cordelistas no Rio Grande do Sul também, assim como no Amazonas, mas você falou muito bem, porque mais no Nordeste ou mais nordestino? Porque o verso popular, assim chamado, ele ganhou essa notoriedade devido a essa eu acho que essa função, essa não função, esse estado social e cultural e essa efervescência em que vivia
o Nordeste brasileiro, quando o Leandro Encendo de lá começou a escrever os seus romances versificados, versados, rimados e metrificados. Eu penso que é por isso. Muito bom. Acho que não contempla, penso eu, ainda estou insatisfeito com a resposta, eu mesmo, mas é por aí. A Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, é nordestina, não é, meu pai? Exatamente, exatamente. Por isso O mesmo que cara eu é falei. carioca, mas vende no Nordeste. Além do estereótipo, que a gente sabe, isso é claro que às vezes gera polêmica, do estereótipo de dizer que era uma literatura menor, literatura de analfabetos, não sei o que e tal. E aí o Centro-Sul faz dá uma pausa. Mas depois, quando você vê que na atualidade, quando o cordel passa a ser estudado na Sorbonne e passa a ir para as faculdades e tudo, aí a gente começa a vencer algumas barreiras, que na verdade não existe, é uma coisa altamente, eu diria, para quem sabe escrever. O poeta ele precisa se dedicar para saber também seguir a norma. E ele vê que não é tão fácil assim seguir a norma, por mais que aparentemente a gente saiba, como eu já disse, que há um facilitador em escrever o verso de 7 sílabas, porque nós já falamos em redondilhas maiores. Mas você falou muito bem, não tem essa efervescência como a gente falaria dos outros poetas, dos concretistas, dos poetas românticos que tiveram notoriedade no Brasil inteiro. Muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, está satisfeito, Manuel? Muito obrigado, viu? Sempre muito boa a sua contribuição, Manuel. E sempre nós vamos dar uma paradinha agora na palavra dos irmãos que queiram se manifestar, que nós vamos fazer uma pequena homenagem, e eu pediria que o nosso querido irmão Exaltônio apresentasse o seu diploma de júbilo, diploma esse que será entregue pelo presidente da nossa Academia Nacional de Maçons Imortais, o nosso querido irmão Hélio Pereira Leite. Hélio Pereira Leite, pudesse manifestar, fazer a entrega do diploma de júbilo. Precisa ligar o seu som. Agora acho que dá, né? Bom, boa noite a todos. Como presidente da Academia Nacional de Maçons Imortais, eu tenho a honra de entregar o diploma de júbilo ao nosso entrevistado da noite de hoje, que também é nosso correspondente em nossa academia, o poeta, cantor, escritor, cordelista, Aldir Carvalho. Quero agradecer a presença dele e dizer para vocês e para quem está nos ouvindo que este quarto sarau poético, para mim, foi o melhor, o mais rico, o mais didático, o mais profundo em conhecimento da poesia de cordel. E, para mim, muito me honra, porque sou cearense, sou fã apaixonado do nosso poeta popular Patativa do Assaré. Nós fundamos lá, recentemente em Fortaleza, uma Academia Cearense de Literatura Popular. A minha cadeira é a número 2 e o meu patrono é Patativa do Assaré. Nós também fundamos em Fortaleza
uma confraria chamada Confraria Chapéu de Couro. O nosso patrono é Patativa do Assaré. E o hino é Vaca, Estrela e Boi Fubá. Portanto, quando se fala em literatura de cordel, eu lembro-me, quando era criança, que meu pai comentava muito sobre o Cega Aderaldo, e faleceu em Quixadá, onde tem uma estátua, né, em tamanho normal, em homenagem a este grande poeta dos tempos primórdios do nosso Ceará. De modo que eu quero parabenizar oportunamente o nosso confrade Adilson Zotovici, que é o coordenador desse projeto, não é, do nosso sarau, e a cada edição vem se aprimorando, não é? A plateia está aumentando e é um dos projetos de sucesso da nossa Academia Nacional de Maçons Imortais. Portanto, querido e amado irmão Aldir Carvalho, receba esta singela homenagem na forma deste diploma que foi apresentado aqui na tela. Muito obrigado, meus parabéns, e agradeço também a presença de todos, não é? As perguntas que foram feitas e as respostas maravilhosas que foram dadas pelo nosso irmão, amigo e confrade Aldir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Hélio Pereira Leite. Bom, agora, antes de a gente continuar, nós temos um tempo para encerrar a gravação. Nós vamos fazer os agradecimentos e o encerramento, e logo depois aí nós vamos permitir o pessoal, se quiser fazer mais alguma pergunta, né? Aí já fica mais liberado, tá ok? Então, eu ofereço a palavra ao nosso querido irmão Aldir, para que faça as suas considerações, né? Olha só, no início da minha carreira, eu conheci o Patativa do Assaré, pessoalmente, uma pessoa de uma singeleza ímpar. Eu quero agradecer para mim, uma oportunidade. Com o pouco que me foi apresentado, o pouco que me foi perguntado, eu mais aprendi do que eu poderia dizer. Esse é um assunto, vocês sabem, um assunto vasto, não se esgota, nem tinha como se esgotar com um bate-papo. Aqui nós estivemos num bate-papo. É um assunto que muito me agrada, porque é no ramo que eu milito, e nós temos mesmo muitos bons poetas, né, na atualidade, fazendo que abraçam esse gênero poético, né? Nós temos alguns que eu diria que são gênios mesmo, né? Tanto do passado como alguns novos. Por exemplo, o Arievaldo Viana, citado aqui, ele era fantástico, de uma facilidade para escrever, né? Eu digo que cada um tem seu espaço, cada qual faz seu papel, e um coletivo unido merece mesmo laurel. Vai crescendo em toda parte, enriquece a vida, a arte. Assim caminha o cordel. Eu quero agradecer o irmão Adilson Zotovici, o Isaltônio Machado, todos vocês que estão até esse momento me prestigiando. Gostaria que a gente pudesse conversar mais, vocês me falassem mais coisas, inclusive de suas experiências. O irmão Manuel, que eu acho mesmo, gostei desde a vez em que ele fez uma parte, quando foi apresentado quando fiz a ópera, um bate-papo sobre a ópera A Flauta Mágica, do Mozart. Eu falo do Mozart porque é um dos meus inspiradores primeiros, tanto ele quanto o Luiz Gonzaga. Para mim, quando a pessoa diz quais são suas referências na música, eu digo, olha, o nosso mestre maior Luiz Gonzaga e Mozart.
né? Porque eu estudei um pouquinho suas obras e é um gênio que eu admiro desde sempre, de quando eu comecei a estudar música, né? Então, lhes agradeço, eu que lhes agradeço de todo o meu coração por esse momento, esse bate-papo. A gente está se conhecendo aqui, irmãos que eu só ouvia de citação do irmão Adilson. Está aqui hoje o meu irmão querido, o Isaac, bispo, e também o Michel Vinetes, todos vocês, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Se houver tempo e vocês quiserem, eu posso recitar, como eu disse, ainda contar o caos, né? Contar o caos que estava pronto para ser. Mas eu lhes agradeço demais, muito obrigado. O assunto não se esgota, temos muita coisa, o cordel é vastíssimo, é muito bonito, rico e maravilhoso. E não só eu, como eu tenho certeza, vocês têm coisas a dizer sobre esse assunto. Obrigado. Irmão Exaltônio, quer despedir? Não, estou tranquilo. Só parabenizar o nosso irmão Aldir. Realmente muito boa, muito rica a sua participação hoje. Todos nós estamos saindo daqui mais enriquecidos de cultura. Eu sou também de origem nordestina, minha família, então me sinto em casa, né, com esse assunto. Muito obrigado, Exaltônio. Bom, meus irmãos, a gente vai encerrar. Eu quero agradecer de coração o nosso querido irmão Aldir, meu confrade, nosso confrade, em 2 academias. É um irmão valoroso, é um artista, é um poeta extremamente competente, porque ele escreve poesia, com alma, né? Como ele falou durante a palestra, que a poesia não basta escrever, ela tem que ter, que eu entendi, ela tem que ter alma, né? Não basta ser só escrita. O nosso irmão é um... Então, eu só posso agradecer, como agradeço todos os presentes, agradeço, inclusive registrando aqui a presença do nosso polímata, Eleutério Conceição, Fuad Haddad, Michel, eu não vou a Grela, todos esses irmãos aí, sem exceção, são irmãos grandes palestrantes, que eles estão hoje aqui quietinhos aí, só observando, e o que é difícil, né? Eles estão sempre trabalhando, sempre compartilhando o grande conhecimento que cada um possui. São todos polímatas, realmente, são irmãos eruditos, e o que eu tenho um grande respeito. São nossos professores. Agradeço o nosso Kleber Viana, o nosso presidente, e o Exaltônio, que tem andado lado a lado para a gente poder executar, para a gente fazer essa tarefa gostosa que é o sarau poético. E agradecer, finalmente, ao nosso grande arquiteto do universo por essa oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos aqui. Lembrando que foi muito bem colocado, que no próximo domingo nós teremos a palestra com o nosso irmão Michel Inetsky, dedicado à família, é a posse da loja Lux Intérmitos, número 47, que é a primeira loja no mundo, talvez, e com certeza das Américas, a primeira loja virtual regular, jurisdicionada a uma potência reconhecida e regular em todo o mundo. E vai ser uma posse aberta ao público, isso para mostrar, desmistificar a história de que loja virtual, ela de qualquer forma, apresenta aquilo que não deve, ou que não pode. Sim, ela tem seus trabalhos fechados, mas ela tem também aqueles trabalhos abertos à família que é tão importante para a nossa maçonaria, para a nossa arte real. Uma boa noite a todos, e logo depois de encerrar a gravação, aí o irmão que quiser se manifestar, levanta a mãozinha e vamos perguntando aí para o nosso irmão. Vontade, quando nós estamos no grau 2, de dar um spoiler da importância de... Ok? Uma boa noite a todos, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez a todos, viu?